Olá, seja bem-vindo ao canal Autoescola Digital. Eu sou James Leandro, estou compartilhando com você meus conhecimentos sobre legislação de trânsito, meio ambiente, mecânica básica, direção defensiva e primeiros socorros para ajudá-lo a ser aprovado na prova teórica do Detran, ok? Meu pedido nesse momento é que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e o compartilhe. Fique até o final do vídeo e vamos para as questões que nós preparamos para você hoje. Ao perceber a intenção de outro condutor em ultrapassá-lo em via de duplo sentido de tráfego, para facilitar a ultrapassagem e propiciar maior segurança para todos, o condutor deve: alternativa A, acionar a seta de direção para auxiliar o condutor que pretende ultrapassá-lo. Alternativa B, manter-se em sua faixa de tráfego e reduzir a velocidade ligeiramente. Alternativa C, manter-se a velocidade e se aproximar ao máximo do veículo da frente. E alternativa D de dado, manter a velocidade e deslocar-se para o acostamento. Ora, nesse caso, a resposta correta é manter-se em sua faixa de tráfego e reduzir a velocidade ligeiramente, um pouquinho só, porque um pouquinho só que você diminui a velocidade já irá ajudar o outro condutor que pretende lhe ultrapassar. Resposta correta, alternativa B. Para virar à esquerda em cruzamento de vias urbanas com duplo sentido de trânsito, o condutor deve: alternativa A, sinalizar com a seta à direita da pista para executar a manobra, cedendo passagem aos veículos que vêm em sentido contrário. B, sinalizar com pisca-alerta ao atingir a linha divisória da pista para executar a manobra. Alternativa C, sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra, mas antes cedendo passagem aos veículos que transitam em sentido contrário. E alternativa D de dado, sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória da pista, executar a manobra, forçando passagem entre os veículos que transitam em sentido contrário. Essa é uma norma de circulação e conduta que deve ser respeitada e feita da seguinte forma: ao atingir a linha divisória com a seta acionada, ceder passagem aos veículos que vêm em sentido contrário e então realizar a manobra. Resposta correta, alternativa C. As vias rurais pavimentadas são definidas como: alternativa A, vias de trânsito rápido; alternativa B, rodovias; alternativa C, estradas; e alternativa D de dado, vias coletoras. Vamos lá. Estamos perguntando sobre as vias rurais. Quais são as vias rurais? Rodovias e estradas, porque ficam na área rural, fora do perímetro urbano. São duas, rodovias e estradas. Mas nós temos aqui a pergunta sobre via rural pavimentada. O que é pavimentação? É o asfalto. O que tem asfalto? A rodovia ou a estrada? A rodovia. Então a resposta correta é alternativa B, rodovias. Em relação aos riscos de ocorrência de acidente de trânsito, o correto é afirmar que: alternativa A, estar atento não garante ao condutor a possibilidade de evitar as situações de risco ao volante. B, situações de tráfego denso, ou seja, horários de pico, são totalmente seguras para usuários das vias devido à baixa velocidade. Alternativa C, revisar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre a técnica de dirigir são conselhos recomendáveis somente aos motoristas experientes. E alternativa D de dado, na grande maioria dos acidentes, o fator humano está presente. Nós temos na matéria de direção defensiva uma declaração que diz assim: 90% dos acidentes de trânsito acontecem por falhas humanas ou fator humano, que são falhas humanas, negligência, imprudência, imperícia. 6% causado pelas vias e 4% por falhas mecânicas. Então, a grande maioria dos acidentes acontece por causa do fator humano.
Então, nós podemos dizer que a resposta correta é a alternativa D. A placa de regulamentação R3 estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de, alternativa A, virar à esquerda, alternativa B, virar à direita, alternativa C, a proibição de estacionar na via e alternativa D de dado, a opção de seguir em frente. Tá vendo que a seta está apontando para onde? Para frente. E então é proibido o quê? Seguir em frente. Resposta correta, alternativa D de dado. No vídeo de hoje você está vendo as questões que sempre caem na prova do Detran. Portanto, assista esse vídeo até o final e assista várias vezes. São formas importantes de se manter atento na direção do veículo, que é um dos fatores fundamentais para a segurança no trânsito. Alternativa A, observar o movimento geral, olhando periodicamente para os espelhos retrovisores. B, usar o telefone, utilizando o sistema de viva voz e mantendo as mãos ao volante. Alternativa B, dirigir observando o letreiro de lojas e estabelecimentos comerciais ou publicidades em outdoor. E alternativa D de dado, fazer pequenas refeições a bordo do veículo em movimento, utilizando para isso apenas uma das mãos. Ora, também uma questão de direção defensiva, e nós sabemos que uma conduta correta, segura para os condutores é dirigir observando o trânsito geral, né, olhando periodicamente para os espelhos retrovisores, alternando entre espelhos internos, externos, e assim você estará atento e sabendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. A alternativa correta é a alternativa A. E temos aqui uma sinalização de advertência. A questão diz: diante da placa de advertência A31, o condutor deve estar alerta a: alternativa A, aproximação de obras; B, circulação exclusiva de tratores e máquinas; C, aproximação de área de circulação de tratores e máquinas; e alternativa D, aproximação de área de atividades pecuárias. Então, o condutor deve estar alerta, o que está desenhado ali, um trator, né? Um tratorzinho. Então, o condutor deve estar alerta à aproximação de área de circulação de tratores e máquinas. Resposta correta, alternativa C. Cliquei na alternativa C, falei D, mas o correto é a alternativa C. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, é uma infração. Alternativa A, gravíssima, com 9 pontos na CNH do condutor. Alternativa B, média, com 4 pontos na CNH do condutor. Alternativa C, leve, com 7 pontos na CNH do condutor. E alternativa D de dado, grave, com 8 pontos na CNH do condutor. Veja bem, nós sabemos que a legislação de trânsito diz que as multas são classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas. As leves são 3 pontos, as médias 4 pontos, as graves 5 pontos e as gravíssimas 7 pontos. E aqui está falando gravíssimas com 9, grave com 8. Então nós vemos que diante do conhecimento que temos, a resposta correta é a alternativa B, média com 4 pontos. Diante da placa de quê? De advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função de quê? Alternativa A, de ocorrerem frequentemente ventos fortes com risco de perda da estabilidade do veículo. B, da pista à frente ser escorregadia. Alternativa C, da existência de um declive na via. E alternativa D de dado, da via à frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. Vamos fazer algumas eliminatórias? Tem figura de ventos ali? Tem alguma figura sobre pista ser escorregadia? Tem a figura do declive acentuado? Então, não, nós decoramos, nós entendemos, aprendemos que cada uma dessas placas tem a sua figura correspondente. E a figura que nós temos aqui da placa A3A é de pista sinuosa
com primeira curva à esquerda. Então, a resposta correta é a alternativa D. Mais uma vez, eu quero lhe pedir para se inscrever no canal e dessa vez também compartilhar este canal, este conteúdo com pessoas que você sabe que está no processo de habilitação igual a você, ok? Para que a água seja forçada a circular entre o motor e o radiador, é necessário o funcionamento adequado do seguinte equipamento. Alternativa A, o sensor de temperatura da água. Alternativa B, o regulador de pressão da água. Alternativa C, a válvula de injeção da água. E alternativa D de dado, a bomba d'água. Ora, nós vimos e aprendemos na matéria de mecânica básica que a água ela é bombeada entre o motor e o radiador para que ela faça a refrigeração do motor. Então nós temos um equipamento muito importante e necessário que é a bomba d'água, que ela vai ajudar a água a fazer essa circulação através de um bombeamento. Então a resposta correta é a alternativa D. O condutor, a abrir mão da sua preferência em razão da segurança do motociclista, pratica A, direção agressiva. Alternativa B, direção ativa. Alternativa C, direção defensiva. E alternativa D de dado, direção passiva. Nós sabemos que no conteúdo das matérias para você aprender no curso teórico, nós temos a matéria de direção defensiva, que orienta que é importante você às vezes abrir mão da sua preferência para a segurança de ciclistas, motociclistas e pedestres, que são usuários vulneráveis. Então, nesse caso, ele pratica a direção defensiva. Resposta correta, alternativa C. Ingerir bebida alcoólica ao dirigir é uma condição adversa, porque o condutor fica, ou porque torna o condutor. Alternativa A, social e responsável, não gerando situação de risco. B, ágil e obediente às normas de trânsito, evitando acidentes. Alternativa C, desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. E alternativa D de dado, seguro e atento, percebendo mais facilmente as situações de risco. Ora, se a própria questão diz que é uma condição adversa, é porque é algo que não é bom, é algo contrário ao ideal. Então, é porque então ele fica como? Desconcentrado e desatento, podendo gerar acidentes. Algo que é comprovado cientificamente e também, infelizmente, comprovado na prática do trânsito, porque uma série de acidentes de trânsito são causados por motoristas que ingeriram bebida alcoólica. Então, a resposta correta é a alternativa C. Muito bem, essas foram as questões de hoje. Quero lhe agradecer por ter ficado até o final do vídeo, por ter assistido todas as questões. Assista novamente várias vezes. Esse é um conteúdo que você pode ouvir enquanto trabalha, você pode ouvir enquanto faz as suas atividades pessoais, para que este conteúdo vá sendo assimilado pelo seu cérebro, pela sua mente, e você seja aprovado na prova teórica do Detran, ok? Muito obrigado, até a próxima!